Glórias a Deus, a paz de Deus, igreja, amém? A paz do Senhor, nossos irmãos que estão nos seus lares, também dando seu culto ao Senhor, louvando a Deus. Louvor é muitas vezes louvor é uma oração. Nós oramos cantando, adorando ao Senhor. Deus fala conosco através dos louvores. O Senhor traz um consolo, uma fortaleza, enquanto adoramos a Ele, amém? Aleluias. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. O verso de número 11 em diante. Que aí no seu lar você pegue a sua Bíblia, medite juntamente com a sua família. Ezequiel 34, versículo 11. Glória a Deus. A palavra diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares, para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. O versículo de número 15 diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Amém? Até aqui, igreja. Glória a Deus. Nós vemos por tantas vezes na palavra do Senhor a figura da ovelha e do pastor. E quando nós falamos de ovelhas, nós falamos de um ser dependente. E quando a palavra de Deus nos compara a ovelhas e compara Jesus ao pastor, o próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Isso fala da nossa dependência de Deus. A ovelha, ela é um ser que não sabe se defender. Ela é um ser que precisa ser conduzida. A ovelha é um ser que ela não consegue nem ao menos discernir quando um pasto é bom ou não. Então há uma dependência. E nessa noite nós podemos dizer para o nosso pastor o quão dependentes de Deus nós somos. O quanto nós precisamos dele. O quanto nós almejamos que ele esteja conosco. O quanto precisamos do nosso Deus. O que seria de mim, o que seria de você, se não fosse Deus? Onde eu estaria, onde você estaria, se não fosse o cuidado do pastor Jesus para com a sua vida? O que já não teria vindo e teria nos tragado, nos destruído, se não fosse o fato de ter um pastor cuidando de nós? Quantas vezes o lobo devorador esteve ao nosso derredor, mas porque o pastor estava conosco, nenhum mal nos aconteceu. Davi entendia tão bem isso, e todos nós temos, às vezes até mesmo decorado, o Salmo 23, aonde ele começa falando da figura do pastor. E ele começa esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E às vezes quando a gente lê esse salmo, as pessoas têm uma impressão de que Davi está falando que não vai faltar, talvez, bens, o dinheiro, o dinheiro, o sustento, mas é muito além do que isso.
Davi está dizendo, eu tenho o pastor, eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, nada me falta. Porque Deus preenche todo o espaço do meu coração, do meu ser, da minha vida. Davi estava dizendo, ainda que eu tivesse tudo, se eu não tivesse a presença do pastor, se eu não tivesse Deus, eu não teria nada, nada faria sentido. Mas porque eu tenho Deus como meu pastor, não me falta nada. Eu tenho a presença de Deus. Deus habita em mim. E nessa noite você pode dizer da mesma maneira, se você é uma ovelha do Senhor, você tem em Deus tudo o que você precisa. Você tem Deus habitando em você. Você como o templo, como a casa de Deus. Não nos falta nada porque tudo está preenchido com essa presença gloriosa. O salmista Davi, ele fala, nada me faltará, ele me conduzirá a verdes pastos. Verdes pastos. Fala do lugar de descanso. E quantas vezes, igreja, nossa alma está agitada. E quantas vezes corremos tanto. E quantas vezes lutamos tanto. E precisamos desse tempo de descanso. Precisamos parar para ali recarregar as nossas forças, renovar as nossas forças. O pastor faz isso. Leva a ovelha ao lugar de descanso, aos verdes pastos. Isso fala do alimento, do quanto o Senhor nos sacia espiritualmente, o quanto Ele alimenta a nossa alma. Quando Davi diz, Ele guia-me às águas tranquilas. Isso fala da direção de Deus. O pastor guiando a ovelha, o Senhor guiando as nossas vidas, os nossos passos. Cada um dos nossos passos é guiado por Deus. E Ele nos leva para onde? Para o lugar de sossego, para as águas puras, para as águas tranquilas. Como nós precisamos, igreja, de tranquilidade nesse momento. Quanto desespero nós vemos. Mas quem tem o pastor, o coração está tranquilo, porque sabe que é uma ovelha que tem cuidados, sabe que é uma ovelha que tem ali a proteção do pastor. Então, por mais que ao nosso redor tenha essa agitação, essa preocupação, nós estamos junto às águas tranquilas, há paz no nosso coração. Porque o pastor está ali conosco. Ele refrigera a minha alma. O refrigério é uma sensação que nos traz conforto. O pastor estava dizendo aqui no começo do culto. Você parar tudo e começar a louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus, isso é um refúgio, isso é um refrigério, é um bálsamo. O Senhor está fazendo isso hoje conosco, trazendo refrigério para os corações que estão aflitos, angustiados. O Senhor refrigera a tua alma. O Senhor traz sobre você o bálsamo. O Senhor traz sobre você tranquilidade, sossego, paz. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Os vales, igreja, fala do lugar de perigo. Fala dos momentos, das ameaças que estão ao nosso redor. Os vales fala dos momentos de luta, dos momentos de adversidade, momentos difíceis que nós enfrentamos, que vêm como um perigo. Os tempos de dor, os tempos de choro, o tempo de perda. A Bíblia diz que há tempo de chorar. Quando nós passamos pelo tempo de chorar, é como se nós estivéssemos no vale. O tempo da dor. Mas olha, igreja,
Jesus conhece tão bem esse tempo da dor e do choro. A palavra do Senhor diz que certa vez, quando Jesus já estava ali prestes a ser entregue, ele vai até o jardim e ele ora. A Bíblia fala que Jesus chamou os seus discípulos para orarem com ele. A agonia que estava ali no seu coração. Ele chama os discípulos e os discípulos ali, ao invés de orar com o mestre, os discípulos dormem. Mas Jesus estava orando. Jesus enfrentou aquele jardim, não passou de longe, não contornou, não evitou. Ele enfrentou aquele momento de dor e de aflição. Ele passou pelo vale da sombra da morte, mas ele venceu a morte. E ele diz que porque ele venceu, nós também venceremos. Às vezes a gente quer evitar o tempo da dor e do choro, mas às vezes nós temos que passar e temos que enfrentar e temos que encarar. Mas quando passamos pelo vale, não precisamos temer mal algum, porque o pastor está ali. Você não passa pelos seus dias de vale sozinho. Davi entendia tão bem isso, porque Davi foi um homem que sempre esteve cercado de muitas pessoas. Era o rei. Quantas pessoas estavam ali ao redor dele, andavam com ele, ele tinha exércitos. Mas havia momentos que Davi sentia uma solidão, mesmo estando cercado de pessoas. Davi sabia o que era ter a presença do Senhor, porque em muitos momentos era só o que confortava o coração dele, saber que Deus estava com ele. E quantas vezes não é assim que a gente se sente? A gente está cercado de pessoas e ainda assim se sente só. Mas Deus está falando com você que é uma ovelha do Senhor. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. Ele está te sustentando, Ele está segurando as tuas mãos, Ele está trazendo refrigério para a tua alma, Ele está te conduzindo a lugares tranquilos, Ele está te fortalecendo. Não passamos sozinhos por esses momentos. Temos ali o cuidado de Deus sobre nós. Unge a minha cabeça com o teu óleo. Quando a gente fala da unção, a gente fala da cura sobre a dor. A gente fala de um derramar de unção para curar. Um derramar de unção para fortalecer, para renovar, para revigorar. Quando a gente fala da unção na palavra de Deus, a gente está falando da alegria. O Senhor nos traz uma alegria em servir a Ele e ter a presença dEle. O Senhor hoje está derramando dessa unção sobre mim, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, para te curar, para te fortalecer. Unge a minha cabeça com o teu óleo. Cura-me, Senhor, com o teu óleo. Unge-me, Senhor, e faz transbordar essa unção. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão em todos os dias da minha vida. Isso quer dizer que a cada dia que o Senhor te der de vida, não vai faltar a bondade do Senhor, não vai faltar a misericórdia do Senhor. Em todo tempo o Senhor estará derramando sobre você graça e misericórdia. A bondade do Senhor estará com você. Nós somos favorecidos por Deus, igreja. Você tem o favor de Deus. Não é o favor de um homem, não é um favor de uma pessoa influente, não é um favor de uma autoridade, é o favor de Deus sobre a sua vida, te trazendo paz. O favor de Deus que nós não merecemos, mas mesmo assim não nos faltou nenhum dia. O Senhor é o nosso pastor. E quando o Senhor fala através de Ezequiel, Ele falando ao seu povo,
Deus falou duramente com os pastores que não cuidavam, não zelavam do povo. Deus falou de ovelhas, mas ovelhas que eram rebeldes, estavam se distanciando de Deus. Mas Deus falou também da ovelha que ama a presença do pastor. O Senhor diz para essas: eu buscarei, eu cuidarei, eu resgatarei, eu reunirei, eu apacentarei, eu tomarei conta, eu alimentarei, eu as farei repousar, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. O pastor está olhando para você nessa noite. O cuidado do pastor com a tua vida. Ele está vendo o que você precisa nesse momento. Você pode estar nos braços do pastor, ele te carrega em seus ombros. A voz do pastor falando com você: não tenha medo. Ele fala de uma maneira tão gloriosa. A perdida eu buscarei. O Senhor está tendo um encontro hoje com ovelhas perdidas. A desgarrada eu tornarei a trazer. Você que se afastou, que deixou do aprisco, a ovelha é ingênua, ela vai indo, e quando ela vê, ela está longe. Muitas vezes ela nem percebe. A desgarrada tornarei a trazer. A quebrada eu sararei, a enferma eu fortalecerei. Isso é o que Deus está fazendo conosco hoje, com cada ovelha do Senhor. Se há uma ferida, o Senhor cura. Quantas feridas que não são na carne, na pele, não são físicas, são feridas na alma, que só o pastor consegue curar. Ele está trazendo de volta para a presença dele. Hoje você está ouvindo a voz do pastor pela palavra, e ele disse: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. E hoje o Senhor, o pastor, está dizendo para você: se volte a Ele, se aproxime dEle, receba o cuidado dEle, deixe Ele te pegar no seu colo, deixe Ele carregar você em seus ombros, deixe Ele curar as tuas feridas, deixe Ele trazer paz no seu coração, deixe Ele trazer refrigério, unção, deixe Ele te guiar ao lugar de tranquilidade. Procurarei a ferida, a perdida, curarei, trarei de volta. E aquela que estiver fraca, eu a fortalecerei. Quando estamos fracos, nos sentimos sem força, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. A ovelha fraca é a ovelha dependente. Quantos estão se sentindo sem força nesse dia? Por batalhas que enfrentaram, por perigos que enfrentaram, por situações que vêm para trazer medo. Quantas estão se sentindo fraca? O Senhor vai te fortalecer, o Senhor já está te fortalecendo. Ainda que encontramos muitas vezes palavras que vêm para apontar, o pastor nos pega no colo e nos fortalece. Então que você receba todo esse cuidado de Deus nessa noite. Você é uma ovelha que tem um pastor. Uma ovelha que ouve. Uma ovelha que conhece a voz de Deus. Não tema mal algum. Ainda que você tiver que enfrentar o vale da sombra da morte, o pastor cuida de você. Ele diz na palavra dele que ele ajuntará as suas ovelhas num lugar seguro. Isso fala de uma eternidade com Deus. Isso fala da segurança que nós temos. Nós louvamos tanto aquele hino: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Você é uma ovelha que tem pastor.
Amém? Vamos orar, igreja, e agradecer a Deus por esse cuidado. Que no seu lar agora você feche os teus olhos. Que você sinta todo o cuidado de Deus com a tua vida. Vamos falar com o Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós somos tão dependentes de Ti, Pai. E nós precisamos tanto do Senhor para nos guiar, para nos mostrar o caminho que temos que seguir, para nos alimentar, para nos fortalecer. Precisamos hoje, Pai, da Tua porção de graça e misericórdia para esse dia, para essa semana, para a nossa vida. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Senhor, quantas vezes nos vemos diante de perigos, Pai. Quantas vezes nos vemos nos vales, Senhor. Quantas vezes nos vemos diante de situações tão difíceis. Mas mesmo assim há uma paz em nós. Porque sabemos que temos o Senhor conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Somos as Tuas ovelhas, Pai, e precisamos do Teu colo, precisamos da Tua proteção, precisamos de Ti, Senhor, a cada dia. Sem Ti nada podemos fazer. E nós Te louvamos, Senhor, nessa noite por toda a fidelidade do Senhor. Temos visto o Teu cuidado conosco, Pai. Temos visto o Teu amor, temos visto o Teu zelo. E temos visto também as promessas do Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus. Fortalece a ovelha que estiver fraca. Traz de volta aquela que se afastou do aprisco. Cura aquela que está ferida, Senhor. Fortalece a cada um para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. E que a cada dia você possa confiar na proteção e no cuidado de Deus com a sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja, e será uma alegria, e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.